Meus queridos irmãos, com muito prazer, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe Bíblia Sagrada, abra comigo livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, quero ser grato a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez poder ministrar a sua santa e poderosa palavra, mais uma vez aqui nesta amada igreja que eu amo de coração. Que Deus possa continuar abençoando todos os irmãos aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor Chico Chagas, pastora Jossanete, casal que eu aprendi a admirar e sempre estou apresentando eles nas minhas orações, ao pastor Gabriel, pastora Isla, a todos que estão aqui na diretoria do culto da quarta-feira profética. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus cada um de vocês. Aos meus muitos amigos que eu tenho aqui, Deus abençoe. Quero cumprimentá-los na pessoa do meu amigo Pedro Cordeiro, e assim também eu estou cumprimentando a todos que estão aqui esta noite, que são muitos. Deus abençoe Pedro, sua esposa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus, tá bom? Minha esposa não veio hoje, ela faz estágio na faculdade na semana e ela chega em casa só depois das 7 horas da noite, por isso que ela não pôde estar aqui com a gente. Mas vamos ao texto, Jeremias capítulo 18, versículo 1, quem achou pode dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia era de barro e quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, repita bem alto após mim, dizendo: Senhor Deus, fala comigo mais uma vez, em nome de Jesus. E só quem crê que Jesus vai falar diz amém. Certamente nenhum de nós queríamos a chamada e o ministério de Jeremias. Jeremias foi um dos profetas menos ouvidos pelo seu povo. Na verdade, durante todo o seu ministério, nenhum daqueles que escutaram a sua voz deram ouvido às suas palavras. Jeremias foi sempre aquele profeta esquecido, desprezado e que ninguém dava atenção. A chamada do profeta Jeremias foi muito espinhosa e Deus exigiu dele coisas muito pesadas. Um exemplo disso foi que Jeremias perdeu a própria esposa. E quando ele perdeu a própria esposa, Deus o proibiu de chorar por ela. E Deus não permitiu que Jeremias chorasse pela sua esposa morta, porque era assim que Deus tratava o seu povo. Quando Israel fosse destruído, Deus não choraria pela destruição. Deus exigiu coisas pesadas de Jeremias.
e no tempo em que Jeremias foi levantado por Deus para profetizar. Foi um tempo de muita apostasia. As pessoas estavam distantes de Deus. As pessoas não tinham mais compromisso com Deus. Os reis tinham abandonado os mandamentos. Os sacerdotes tinham corrompido o seu ministério. O povo não mais adorava a Deus genuinamente. A nação estava completamente afundada em um mar de pecados. E nesse tempo, Jeremias falava e ninguém dava-lhe atenção. Teve um momento que Jeremias, assim como cada um de nós também já passou por isso, cansou. E um momento de cansaço ministerial, ele pensou: eu vou abrir a minha boca e vou dizer, não falo mais no nome do Senhor. Não mais abrirei a minha boca para profetizar em nome de Deus. Mas Jeremias só pensou. Quando ele quis abrir a boca para dizer isso, um fogo começou a queimar o seu coração e os seus ossos. E este fogo fez ele entender que mesmo ninguém dando-lhe ouvidos, ele não deveria desistir da chamada que Deus lhe confiou. Porque ele não falava para ser ouvido, ele falava em obediência a quem mandou ele falar. Vou dizer isso mais uma vez. Ele não falava esperando que as pessoas ouvissem, ele falava porque sabia que Deus mandou ele falar. Você deve se firmar não na expectativa daquilo que Deus mandou você falar, mas sim em o Deus que está mandando você falar. Mesmo que eles queiram ouvir ou não, se Deus mandou, abre a sua boca e profetiza. Mas vamos concordar, chega uma hora que cansa de tanto você querer falar e ninguém lhe dar ouvidos. Chega uma hora que cansa. Jeremias estava neste ponto de cansaço ministerial, exaustão ministerial. E aí, no meio deste mar de pecado, desta profanação generalizada, de um povo que não mais temia nem obedecia aos mandamentos de Deus, Jeremias, cansado de ser boca profética para um povo que não dava-lhe atenção, certamente ele possivelmente deitou ou sentou e ficou lá. Aí, versículo 1 do capítulo 18, está escrito assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te. Jeremias estava no meio de um povo que estava caído, mas a palavra que veio de Deus para ele foi, levanta. E quando você entende isso, você começa a perceber que Deus não está falando com você motivado com o contexto. Deus não está querendo que você preste atenção no contexto, porque se você olha para o contexto, você não se levanta nunca. Se você olha para a situação em que você está, você não se levanta nunca. Mas a palavra que sai do trono da graça para você nessa noite é, não olha para o lado, levanta. Não usa o contexto como desculpa para ficar acomodado. Não usa a situação como justificativa para ficar acomodado. Não usa o momento como justificativa para não se levantar. Deus está falando para você, independente do ambiente, da situação ou da circunstância, a palavra que vem para você nessa noite é, levanta, fica em pé. Deus te quer posicionado na presença dele. Dá para olhar para um crente mais bonito do seu lado aí e falar para ele assim, Deus quer que você se levante. A família está caída, mas se levante. Ministério de A e B está fracassando, mas se levante. Pai e mãe está depressivo, mas se levante. A igreja pode até estar defiando espiritualmente, mas se levante. Não olha para a situação, olha para o Deus que está falando com você. E a palavra é, se levanta.
Aleluia. Levanta, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Te farei ouvir o quê? Não ouvi. Te farei ouvir o quê? Deus já não estava falando com ele. Olha o que o versículo fala: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: levanta e desce. Para quê? Para ouvir minhas palavras. Já estou ouvindo. Então, se eu já estou ouvindo, por que preciso descer? Porque uma coisa é ouvir Deus aqui, ó. Outra coisa é ouvir Deus lá embaixo. Deus está falando: o que eu quero falar com você é um nível mais para baixo. Porque aqui em cima eu falo, mas falo de forma superficial. Eu quero abrir o véu da intimidade. Porque tem gente que só quer navegar nas águas rasas. Mas Deus está dizendo: aqui eu posso até falar com você, mas o que eu quero falar mesmo, você só consegue ouvir se mergulhar. O que eu quero mostrar mesmo, você só consegue ouvir se mergulhar. O que eu quero, a intimidade que eu quero desenvolver com você, é só lá embaixo que você vai ter. Aqui em cima você pode ouvir. Você ouve Deus enquanto eu estou falando. Então, de fato, Deus está falando com você. Mas Deus não quer apenas isso. Deus não quer falar apenas em cima dos montes, na hora dos cultos. Deus está dizendo: desça, porque eu quero falar de forma mais íntima com você. Desce. E descer por quê, Jeová? Porque é lá embaixo que a coisa acontece. É lá embaixo que os mistérios acontecem. Se quer desenvolver intimidade com Deus, é lá embaixo. Se quer ter experiência com Deus, é lá embaixo. É lá embaixo. Deus está te convidando a descer para viver experiências mais profundas com Ele. Você diz amém? A Bíblia fala que Naamã chega diante da casa do profeta para ser curado, porque ele era príncipe dos exércitos da Síria, porém era leproso. E ele ouviu falar que tinha um profeta na nação de Israel, que se ele fosse lá, o profeta podia curá-lo. Naamã vai em comitiva real, na frente da casa do profeta. O profeta não abre a porta para recebê-lo. Quem abre a porta é o moço. E Naamã era príncipe dos exércitos da Síria. Era gente muito importante. Era a realeza chegando lá. Quando a realeza chega, você vai abrir a porta. O que Eliseu faz? Eliseu manda o moço. O moço abre a porta e fala assim: opa, tudo bem, bom dia. Aí o cara fala aqui: isso aqui é Naamã, príncipe dos exércitos da Síria, quer falar com seu senhor para ele curar a lepra que está nele. Aí o moço: espera aí só um minutinho que eu vou consultar ele aqui, já volto. Fecha a porta. Minutos depois, volta, abre a porta e fala assim: olha, meu senhor disse que a cura é lá embaixo. Desce no Jordão. Quer ser curado? É lá embaixo. Quer receber milagre? É lá embaixo. É lá no Jordão que você precisa descer. E quando eu descer no Jordão, faz o quê? Desce mais 7 vezes, porque mergulho se dá para baixo. Se quer receber a cura da parte de Deus, Deus vai operar milagres quando você descer lá para baixo. Lucas capítulo 19 vai dizer que Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então ele planeja: vou à frente da multidão, vou subir numa árvore alta, vou ficar lá em cima esperando Jesus passar, porque Zaqueu queria ver. Zaqueu queria fazer o quê? Zaqueu queria fazer o quê? Ver quem? Aí ele está lá em cima para ver Jesus. Jesus está passando. Quando está passando embaixo da árvore, Jesus para, olha para cima e disse: Zaqueu. Meu irmão, eu fico imaginando o susto que Zaqueu teve. Porque quando meu pai era pastor em São Vicente, eu lembro que São Vicente é pertinho de uma cidade chamada Currais Novos. Em Currais Novos tinha lá um camarada chamado presbítero Luiz Antônio, que ele pregava uma barbaridade. Eu era fã de Luiz Antônio pregando. Meu amigo, todo o congresso Luiz Antônio estava pregando, eu dava um jeitinho de ir. Eu queria ouvir, eu era apaixonado pelas mensagens dele. Pensa um homem que não perdeu uma mensagem. Não sei se tem algum pregador que você é assim, fica seguindo, perseguindo quase. Era eu.
com Luiz Antônio. Aí teve um congresso muito grande, eu ficava encantado com ele. Eu ficava dizendo: Senhor, me dá pelo menos a metade dessa unção para mim, Jesus, porque todos meus ossos não vão aguentar. Aí teve uma cruzada bem grande lá, mais de 1000 pessoas na rua. O pregador da noite era Luiz Antônio. Era o aniversário de 90 anos da Assembleia de Deus. 90 anos da Assembleia de Deus, teve cruzadas no estado inteiro. E aí, na região de Currais Novos, a cruzada reuniu todas as igrejas da região para Serrocorá, a cidade que teve a cruzada. E foi mais de 1000 pessoas no meio da rua. Luiz Antônio era o pregador. Onde é que eu estava? Na primeira fila. Ele pregou, me lembro até o tema da mensagem: o que se faz numa festa como essa? Meu irmão, ele pregou uma barbaridade. Foi poder para todo lado. Terminou a pregação e começou a fazer um apelo. Eu anotando tudo, que estava escrevendo tudo que estava dizendo na pregação. Terminou, ele levantou o povo, começou a fazer apelo. O povo começou a vir a citar Jesus. Do meu lado tem um camarada bêbado. Eu olhei para ele e falei assim: você quer Jesus? Ele começou a chorar. Falei assim: eu quero, se leva ele lá na frente. Eu falei: eu levo. Peguei na mão dele, levei ele. Aí estou aqui na frente com ele, e uma multidão de gente vindo aceitar Jesus. E Luiz Antônio queria saber quantas pessoas tinha. Queria contar quantas pessoas tinha. E não estava conseguindo, porque era muita gente. E era crente misturado com pessoas que estavam aceitando, né? Ficou aquela aglomeração grande. E ele queria saber quantas pessoas tinha. Aí Luiz Antônio, em um dado momento, falou assim: Amizadai, conta aí para ver quantas tem. Quando ele disse Amizadai, oxi, ele sabe o meu nome? Pensa um neguinho que não dormiu naquele dia, irmão. Fiquei empolgado porque Luiz Antônio sabia o meu nome. Aí eu começo a pensar: se um comedor de arroz e feijão como eu me conhecer já me causa espanto, o que Zaqueu não sentiu quando Jesus olhou para ele e falou assim: Zaqueu, você quer só me ver, mas eu já te conheço pelo nome, Zaqueu. Agora Zaqueu faz o seguinte: se quiser só me ver, pode ficar aí em cima mesmo. Mas se quiser um nível mais alto de intimidade, se quiser me receber na sua casa, desce depressa, Zaqueu. Porque lá embaixo que eu me relaciono mais intimamente. Desce. Lá embaixo tem cura para você. Lá embaixo tem intimidade para você. Lá embaixo tem Deus falando com você. Desce. Desce a casa, oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. Versículo de número 3. E desci a casa do oleiro, e vi que ele estava. E desci a casa do oleiro, e vi que ele estava. Ele quem? O oleiro, né? Meu irmão, tudo que você vai ver agora é simbolismo de Deus e Israel. Quem fala isso é o próprio Deus. Ele fala assim: assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então tudo que você vai ver na casa do oleiro é a representação de Deus e a nação de Israel. Quem me entendeu, diga amém. Então, quando Jeremias desce à casa do oleiro, está o versículo dizendo assim, e desci à casa do oleiro, e vi que ele estava. A primeira coisa que o profeta vê na casa do oleiro é o oleiro na casa. A primeira informação que o profeta tem quando desce na casa do oleiro é esta: o oleiro está na casa. E por que o oleiro estava na casa? Porque a casa é dele. E se a casa é dele, o oleiro não vai embora da sua casa. Na sua casa ele vai continuar, porque a casa pertence ao oleiro. E deixa eu falar uma das coisas mais... Minha gente, eu vou até falar devagarzinho, que eu falo ligeiro, eu fico gaguejando, você não entende muito bem. Mas eu quero que vocês guardem essa informação para a sua vida, porque é uma das coisas mais bombásticas que você vai ver sobre Deus. Deus nunca se distancia. Deus é um Deus padronizado. Se tem uma pessoa metódica, é Deus.
Deus é um Deus de ordem. Ele vai lá, pega o homem, bota no jardim. Pá. O pecado vem e tira o homem do jardim. Deus manda Jesus para pegar o homem de novo e voltar de volta para o jardim. É tudo na mesma ordem. Deus não muda 1 centímetro de quem Ele é. Se Ele quis ficar aqui, é aqui que Ele vai ficar. Se Ele tem uma casa para morar, é nessa casa que Ele vai morar. Ele não se distancia. Então, pregador, por que às vezes eu sinto Deus distante? Então vamos lá, se tem 2 pessoas e uma não se distancia, quer dizer o quê? Quem está se distanciando? Vou provar para vocês isso aqui. Gênesis 3 vai dizer que na viração do dia, todo dia, na tarde, chá da tarde, Deus descia. Deus descia para tomar um chá da tarde com Adão e Eva. Para quê? Para conversar. Porque Deus quer a conversa. Irmão, se você for resumir, o propósito de Deus para você é esse, chá da tarde. O que Deus quer para mim? Quer conversar com você todo dia, pronto. Deus quer relacionamento, é isso que Deus quer, é só isso. Então Deus plantou um jardim no Éden, colocou Adão e Eva lá e falou assim: Adão, trate do jardim, cultive o jardim, governe o jardim. E toda tarde, vá para o ponto de encontro, que eu quero tomar um chá da tarde com você. Mas teve um dia que a serpente invade, faz Adão e Eva pecar. Então no jardim que Deus preparou, o pecado entra. Irmão, pega isso aqui. O pecado entra. E quando entra, espalha Adão e Eva. Deu a tardezinha. Quem desceu? Por que desceu? Porque é dele. E ele não vai embora. Continua descendo. No mesmo horário. Está lá. Adão, cadê você? Quem foi que se distanciou? Deus está onde sempre esteve. A pergunta é: você está onde? Deus está onde sempre esteve, mas você está onde? Deus continua no mesmo lugar de sempre, esperando você chegar para se relacionar com Ele. Então entenda uma coisa: a primeira coisa que o profeta vê na casa do oleiro é o oleiro na casa, porque o oleiro não se afastou. Aí tem gente, irmão, tem um grupo de pessoas que está crescendo tanto, que já apareceu nas estatísticas, chamado desigrejados. Os desigrejados quem são? Um povo mal amado, às vezes mal aceito, às vezes mal interpretado, que se zangaram com a igreja e não quer mais ir para a igreja. Aí estou em casa. E aí a justificativa de muitos deles, não todos, mas alguns, é que Deus já não mais está presente aqui. Vamos sair do sistema. As conversas é essa. Sair de lá porque Deus não mais está lá. Foi poluído pelo pecado. Então o povo, esses desigrejados, esqueceram de ler a história de Samuel. Quem quer ouvir, diga amém. A Bíblia diz que tem uma mulher no templo orando e chorando: Deus, me dê um filho, e se o Senhor me der, eu devolvo ele para o Senhor. Aí Deus diz: gostei dessa mulher, e faz ela engravidar. Ela tem um filho, coloca o nome dele Samuel. Quando Samuel desmama, Ana vai até Eli, sumo sacerdote, e fala assim: Eli, aqui está o meu filho. Eu pedi a Deus um filho, e se Deus me desse um filho, eu devolveria ele para o Senhor. Então agora Samuel vai ser cuidado por ti, morando na mesma casa, debaixo da mesma tenda. Cuida dele. Ele pega Samuel. O problema é que a Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos sacerdotes, chamado Ofni e... Irmãos, em matéria de desmantelo, aqueles 2 davam aula. Em matéria de pecado, eles davam aula. A Bíblia fala que os pecados de Ofni e Finéias eram tão graves que subia nas narinas de Deus. Eles pegavam carne sacrificada a ídolos, se deitavam com mulher na porta do templo. Eles profanavam o altar, morando debaixo do mesmo teto que Ofni e Finéias. Estava quem? Estava quem? E o que a Bíblia diz sobre ele? E Samuel crescia. Oh, você não entendeu. 1 ou 2 está pecando, mas tem alguém crescendo.
Um ou dois está se rebelando, mas tem alguém crescendo. Um ou dois está desviando, mas tem alguém crescendo. Por quê? Porque o Senhor da casa continua na casa. Quem quiser sair, pode sair. Quem quiser pecar, pode pecar. Mas eu não vou abandonar a casa do meu oleiro, porque o meu oleiro ainda está presente na casa. Só quem sente aqui a presença do oleiro, levante as duas mãos para o céu agora, vai. Abre a sua boca. Só quem consegue sentir a presença do oleiro, ele está na sua casa. Quem pode crer nessa palavra, abre a boca aí por alguns segundos e adore o nome desse homem. Olha aí pro crente mais pentecostal, você vai falar assim para ele: o oleiro está na casa. Fala mais alto: o oleiro está na casa. Quem quiser pecar, peque. Quem quiser sair, saia. Mas eu não vou sair da casa do meu oleiro, porque ele está. Oh, alarabanahassurias. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Apocalipse capítulo 2. Deus fala para João: escreve uma carta às 7 igrejas da Ásia. Vai começar por quem? Vai começar por Éfeso. Quem era o pastor de Éfeso? João. O que Deus manda dizer na carta? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. João vai escrever da parte de Deus para ele mesmo. Por quê? Porque o conserto começa na própria casa. Antes de eu levantar você para corrigir alguém, Deus vai primeiro querer que você corrija você mesmo. Agora vamos lá. Escreva ao anjo que está na igreja de Éfeso e diz: assim diz aquele... Irmão, pega isso aqui, irmão. Aquele que está escrevendo é quem tem na mão as 7 estrelas. Que 7 estrelas são essas? Capítulo 1 do Apocalipse revela. As 7 estrelas são os 7 anjos. São os 7 o quê? São os 7 o quê? Os anjos representam a liderança da igreja. Representa o quê? Representa o quê? E onde é que está a liderança da igreja? Jesus diz: na mão. Quem está escrevendo é aquele que tem na mão as 7 estrelas. A liderança desta casa continua na mão daquele que é dono da casa. Aquele que tem na mão as 7 estrelas. Agora pega isso aqui e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora vamos lá. Capítulo 1 de João, de Apocalipse vai dizer: as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. As 7 estrelas são o quê? Os 7 castiçais são o quê? São o quê? E onde é que Deus está? No meio. Parado? Caminhando. Aonde? No meio. Por quê? Porque a casa é dele. E ele está caminhando na sua casa. Ah não, vou dizer isso até você entender e melhorar a glória. O oleiro está na sua casa e não está parado. Está caminhando. Está caminhando. Está caminhando. Só quem sente o mover do oleiro na casa, só quem sente que ele está se movimentando, levanta a mão para o céu e adora e vai. O oleiro está se movimentando na sua casa. Quem sente ele? Quem sente ele? Quem sente ele? Abre a boca para adorar. Deixa eu correr aqui, senão o Gabriel vai puxar meu paletó. E eu nem vinha de paletó, irmão, mas a raiz assembleana que não sai, né? Mas vamos lá. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava aonde? Na casa. Quem? O oleiro. Estava aonde? Na casa. Por quê? Porque a casa é dele. Estava parado? Não. Estava fazendo o quê? Trabalhando.
Se tem alguém que trabalha, é o oleiro. Se tem alguém que nunca para, é o oleiro. Ele está trabalhando. Isso aqui é simples, mas é para alguém. Não se preocupa. O oleiro está trabalhando. Não se preocupa, o oleiro está trabalhando. Você pode ser boca de Deus para alguém? Olha para alguém e fala assim para ele: não se preocupa, o oleiro está trabalhando. Na sua casa, o oleiro está trabalhando. Na sua família, o oleiro está trabalhando. Nos seus negócios, o oleiro está trabalhando. Nos seus filhos, o oleiro está trabalhando. No seu ministério, o oleiro está trabalhando. No seu amanhã, o oleiro está trabalhando. O oleiro não dorme, não descansa. Ele continua trabalhando na sua vida. Fazer você entender uma coisa aqui, gente. Quando Jeremias entra na casa do oleiro, ele vê que na casa do oleiro quem está? O oleiro está fazendo o quê? Está trabalhando. Irmãos, como eu falei no início, isso que Jeremias está tendo é uma representação simbólica de Deus e a nação. Sim ou não? Assim como o vaso está na mão do oleiro, assim Israel, a nação, está nas mãos de quem? Então quem é que é o oleiro? Quem é que é o vaso? Quando Jeremias vê, pode olhar no texto, você não vai ver em momento algum este oleiro conversando com o vaso. Não conversa. E é aqui que algumas pessoas, pastor Gabriel, têm dificuldade de compreender. Porque você fala assim: mas Deus, o Senhor não está falando comigo. O silêncio de Deus não quer dizer inércia. Está calado, mas está trabalhando. Está em silêncio, mas parado ele não está. Ele continua trabalhando, em silêncio, mas trabalhando. Você não ouve, mas ele está trabalhando. Você pode nem vê-lo, mas ele está trabalhando. Pode nem sentir, mas ele está trabalhando. Mesmo em silêncio, o oleiro continua trabalhando por você. Sabe o que eu acho legal isso aqui? Porque Pedro falou desse texto aqui um pouquinho hoje, né? Agar sai da casa de Abraão, expulsa com seu filho Ismael, com odre cheio de água e pão. A água do odre acaba, o pão acaba, tem deserto. Agar pensa: vai matar o menino nesse deserto. Então, para não ver o menino morrer, ela deixa o menino e se distancia dele a um tiro de arco, distante, irmão. Vai para longe, porque ela não queria ver. Então ela estava numa distância que não dava para ver o menino. Aí quando ela vai, a Bíblia fala que ela levanta a voz e chora. Ela chora gritando. Aí Deus. E bradou o anjo de Deus para quem? Para Agar. Bradou o anjo de Deus para quem? O que ele fala? Não temas, Agar, porque eu ouvi. Ouviu quem? O choro do menino. Então aqui tem alguém chorando. Aqui tem alguém clamando. Mas esse alguém não ouve Deus. Esse alguém não tem experiência com Deus. Mas enquanto ele está chorando, Deus está falando com quem? Enquanto ele chora em silêncio, Deus está para ele, mas está trabalhando por causa dele. Deus pode não estar falando com você, mas por causa das tuas orações, Ele está trabalhando por você e em você. Eu vou dizer de novo, só para você melhorar o glória essa noite. Deus pode estar em silêncio para você, mas Ele está trabalhando por você e em você. Só quem recebe essa palavra, pelo amor de Deus, abre a sua boca e encha esta casa com a sua adoração. Meu Deus trabalha. Meu Deus, Ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele estava de barro se quebrou, como o vaso que ele estava de barro se quebrou, como o vaso de barro se quebrou.
Entenda uma coisa aqui. Este vaso é de quê? Esse vaso é de quê? Então, por ser de barro, quebrar é uma possibilidade. Por que se quebrou? Porque era de barro. E quando se é de barro, quebrar é uma possibilidade. O que eu vou dizer para você aqui, nunca mais se esqueça: você é de barro. Atribuem a Freud uma frase, que eu não sei se é dele, mas atribuem a ele uma frase. E a frase é: nós somos de barro, mas tentamos viver como se fôssemos de ferro. Nunca se esqueça disso, você é barro. E por ser barro, quebrar é uma possibilidade. Tem gente que pensa que nunca vai quebrar, aí faz o que não deve fazer, fala com quem não deve falar. Meu irmão, entenda uma coisa: se você sabe que é de barro, toma cuidado. Nem todo ambiente você deve ir. Por quê? Porque tu é barro. Nem toda conversa você deve ter. Por quê? Porque tu é barro. Ah, mas eu sei o que eu estou fazendo. Sabe não, infeliz, tu é barro. Paulo fala a Timóteo: Timóteo, foge dos desejos, não fica não. Se ficar vai morrer. Por quê? Porque esse é barro, Timóteo. Tente na linha do perigo, irmão. Não, é porque eu orei demais hoje. Meu irmão, entenda uma coisa: na sua veia corre ainda sangue, não é querosene não. Você não é de ferro, você não roubou, você é de barro. E se é de barro, quebrar é uma possibilidade. Mas se eu sou tão fácil de quebrar, por que Deus me usa? Interessante essa pergunta. Pois se você vai para Êxodo capítulo 3, você vai ver lá que Deus poderia usar qualquer coisa para representar a chamada de Moisés. Mas usa o quê? Uma sarça pegando fogo. A Bíblia diz: Deus se colocou no meio da sarça e ela começou a pegar fogo. Essa sarça no original é alcácia. A alcácia é uma planta espinhosa, planta cheia de espinho, mas Deus colocou no meio. E os espinhos não impediram a sarça de pegar fogo, porque os teus espinhos não vão impedir de Deus usar você na terra. Está com espinho, mas está sendo usado. Está com problema, mas está sendo usado. Está decepcionado, mas Deus te usa mesmo assim. Os espinhos não vão impedir de Deus incendiar você. Mas entenda uma coisa: a alcácia é uma planta espinhosa, sim ou não? Os espinhos impediram Deus de incendiar ela, mas quando Deus estava fazendo ela pegar fogo, os espinhos caíram? Não, ela estava sendo incendiada por Deus, mas ainda estava cheia de espinho. E é aqui que a gente se confunde, porque a gente pensa que ser usada é parar de sofrer. E não é assim. Às vezes Deus vai te usar muito aqui, você vai chegar em casa e vai encontrar lá o espinho do mesmo jeito. O espinho não cai porque você está sendo usado. Agora, por que não, irmão? Entenda uma coisa: quer ser sarça maior do que Paulo? E Paulo falou assim: olha, Senhor, é a terceira vez que eu estou orando. Eu fui ao terceiro céu, vi coisas inefáveis, não é lícito nem falar, mas foi-me dado um espinho na carne. Eu estou orando 3 vezes por esse espinho. Tira esse espinho de mim. Aí Deus: Paulo, esse espinho vai ficar, mas fica tranquilo, com ele também vai ficar a minha graça. E a minha graça é o suficiente. Aí você pode perguntar assim: Pedro, mas por que? Se eu sou usado, prego em congresso, vou para todo canto, Deus me incendeia, porque eu continuo com espinho? É para a sarça nunca esquecer que ela continua sendo uma sarça. Você prega, mas quem faz é Deus. Você canta, mas quem opera é Deus. Você ora, mas quem cura é Deus. Você é pequeno, Ele é grande. Você é homem, Ele é Deus. Você é barro, Ele é que é o oleiro. E para a glória continuar sendo dele, você precisa entender que continua sendo de barro. Só quem entende isso aqui, levanta a mão para o céu bem alto e abre a boca para adorar o nome desse Deus que vive. Deixa eu encerrar, gente. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Quebrar-se é uma possibilidade. A Bíblia fala: tornou a fazer dele outro vaso.
aquele vaso começou a ser feito de novo. Por quê? Porque ele se quebrou no melhor lugar para se quebrar. Gente, o que eu vou dizer aqui é bem clichê, mas é muito poderoso para a sua vida. Aquele vaso quebrou no melhor lugar para se quebrar. Quebrou na mão do oleiro. Eu não sei em quantos pedaços você está quebrado. O que eu quero saber é aonde você está quebrado. Porque se você está na mão do oleiro, tem esperança ainda para a sua situação. Quem está na mão dele tem esperança para a sua situação. Eu vim aqui para falar uma frase para você e eu enrolei essa mensagem todinha para falar isso. E a frase é: não se preocupa, se você está na mão do oleiro, o oleiro vai fazer de novo. Vou dizer isso mais uma vez porque só 3 pessoas entenderam. Se você está na mão do oleiro, o oleiro vai fazer de novo. Se a tua casa está na mão do oleiro, pode estar quebrada, mas sua casa vai ser levantada de novo. Se o teu casamento está na mão do oleiro, pode estar quebrado, mas teu casamento vai ser levantado de novo. Se o teu ministério está quebrado na mão do oleiro, não se preocupa, Deus vai reavivar o seu ministério de novo. Eu venho aqui como profeta, e se você quiser levantar a mão para receber, levanta. Mas a palavra que arde no meu coração para a sua vida hoje é: Deus vai fazer de novo. Não está perdido, não é a última esperança. Deus ainda vai fazer de novo. Vai ter ministério sendo levantado, vai ter casamento sendo restaurado, vai ter família sendo abençoada outra vez. Deus vai fazer de novo. Fica em pé adorando a Deus aí, vai. Fica em pé adorando a Deus aí, vai. Só quem crê que este Deus vai fazer de novo, erga a sua voz para cima e comece a adorar. Vai, adore. Eu quero ouvir você. Eu quero ouvir os vasos. Eu quero ouvir os vasos quebrados, mas na mão do oleiro Deus vai fazer de novo.